Graça e paz, boa noite a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreu também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparadas dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Amém? Glória a Deus. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, eis-me aqui, Senhor Jesus. Usa-me, ó Deus, com poder e autoridade nesta noite, Pai. E que esta Tua palavra, Senhor Jesus, ela venha alcançar os nossos corações. Dá-nos o discernimento, Pai, através da Tua palavra. Oramos e Te agradecemos no nome santo e bendito do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós estamos vendo nesta passagem uma situação onde um homem, ele toma uma decisão e sem consultar a Deus. Ele viu que as coisas ali não estavam do jeito que ele esperava e ele toma essa decisão de partir para outro lugar. E a impaciência, às vezes, nos leva a tomar decisões precipitadas. E foi o que aconteceu nessa situação. Mas a palavra ela nos mostra que a esposa deste homem, ela era uma mulher com uma fé inabalável. Ela era uma mulher que ela era firme na fé dela. E nós sabemos que mesmo nós, durante a nossa caminhada, muitas coisas elas irão acontecer no decorrer, no passar dos tempos. Situações agradáveis, outras nem tantos, situações desagradáveis. E coisas irão acontecer, irmãos. E que nós iremos, em alguns momentos, passar por períodos difíceis. Nós vamos passar por períodos de tristezas, por duras provas. Nós iremos enfrentar situações que vão nos tirar o chão. Nós vamos enfrentar situações que serão como que se o chão se abrisse debaixo dos nossos pés. E como no caso desta mulher, no caso de Noemi, nós também enfrentaremos momentos como ela enfrentou, onde nós perderemos algum dos nossos familiares, talvez até o provedor da família.
Nós passaremos, como ela passou, por momentos de secura, por momentos áridos, por momentos de escassez. Mas nesses momentos, irmãos, nós devemos manter a nossa fé. Nós devemos manter a confiança em Deus, esperando nele, não retrocedendo, não voltando para trás, mas avançando, indo em direção a ele, porque a nossa confiança deve ser depositada em Deus. E esta palavra, ela aconteceu aproximadamente por volta do ano 1200 antes de Cristo. Olha, um bom tempo antes. E aconteceu que nessa época houve ali uma grande fome na região de Belém de Judá. A região onde estava Elimeleque e sua família. E ele sai com seus 2 filhos, com sua esposa, e vai para uma terra distante. Vai para uma região de um país pagão, chamado Moabe. Moabe é uma nação formada pelo incesto de Ló com sua filha mais velha. Um país onde se praticava a poligamia e a idolatria. Ele deixou a sua terra, ele deixou a casa do pão, a terra do pão, e partiu para uma terra onde se praticava tudo aquilo que desagradava a Deus. Os campos eram férteis, é bem verdade, mas não era abençoado, porque Deus não existia para aquele povo. Deus não existia para aquele povo que ali morava. Mas pouco tempo depois que eles chegaram ali em Moabe, Elimeleque veio a falecer, deixando Noemi viúva com 2 filhos. E ela começa a enfrentar grandes dificuldades. Uma mulher numa terra estranha, com 2 filhos, viúva, tendo que trabalhar para o sustento dela e dos seus 2 filhos, que anos mais tarde também vêm a falecer. E Noemi fica desamparada, sozinha naquela terra estranha, com a dor da perda do seu esposo e agora também dos seus 2 filhos. Mas como eu disse anteriormente, Noemi era uma mulher que tinha uma fé imbatível, uma fé que não deixava com que ela se abalasse diante de qualquer problema que fosse. Por maior que fosse a dificuldade, ela não se abalaria. E ela permaneceu temente e acreditando no Deus de Israel, dedicando a sua vida a Deus, ao Deus único que tudo pode, irmãos. É importante
que nós tenhamos esta compreensão. Aquela mulher, ela estava sendo provada, ela estava sendo testada da forma mais dura possível, mas ela se manteve firme. Ela demonstra a sua fidelidade a Deus com a fé que ela tem, porque mesmo no meio de toda aquela dor, no meio de toda aquela angústia, aquela tristeza, aquele medo que ela estava passando, ela resolve voltar para a sua terra. Ela resolve voltar para Belém, para a terra do pão, para a casa do pão. E nós vemos que eles mudaram para Moabe justamente pela falta, pela escassez de alimentos ali em Belém. E eles foram para Moabe tentando ganhar a vida naquele lugar. E lá ela enfrenta a dor do luto do seu esposo e dos seus 2 filhos. E agora, ela era uma viúva desamparada em uma terra pagã. Mas mesmo com todas essas adversidades, mesmo com todos esses problemas, ela não perdeu a sua fé. Ela manteve a sua fé. Ela não perdeu a sua força, ela não perdeu a sua coragem. Só mesmo, irmãos, uma pessoa firmada em Deus passa por tudo isso e continua com sua fé firmada em Deus. Porque nós temos visto que por muito menos do que isso, as pessoas murmuram, as pessoas se revoltam contra Deus. Por muito menos, as pessoas já viram as costas para Deus, as pessoas já dizem: eu não vou mais na igreja, eu não vou mais orar, eu não vou mais louvar, eu não vou mais ler a Bíblia, porque de que me adianta? Olha a situação que eu estou enfrentando e você não está enfrentando nada diante do que esta mulher enfrentou. Nós temos isso conosco. Nós somos fáceis para virar as costas. Nós somos fáceis para murmurar. Nós nos esquecemos muito rápido de tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, de tudo aquilo que Ele nos tem dado. Basta simplesmente você pedir algo para o Senhor e Ele não te dar na hora que você quer, que você já está propenso a dizer: eu não quero mais. Para mim chega. Mas na hora da prova, na hora da luta, na hora da adversidade, é nessa hora que nós devemos nos esforçar, é nessa hora que nós devemos nos fortalecer e mostrar que nós confiamos e servimos um Deus que tem cuidado de nós. Aleluias. Noemi, irmãos, mesmo diante de toda essa situação de tristeza e de dor, onde ela tinha todos os motivos para ficar depressiva, para ficar jogada em cima de uma cama,
ficar sem comer, ficar sem beber, se lamentando da situação. Mas na realidade o que nós vemos é uma mulher forte, que se mantém de pé, com confiança e fé em Deus. Muitas vezes, nós nos sentimos paralisados pelo medo, pela dor, pela angústia, e nós pensamos até em desistir. Mas olhando para a história de Noemi, eu te animo nesta noite para que você se levante, para que você tome uma atitude de fé, e você será também um vencedor, uma vencedora. Nós não vemos em nenhum momento que o seu marido, Elimeleque, tenha pedido a direção de Deus para fazer aquela mudança. Ele simplesmente tomou, pôs as coisas no pau de arara e partiu em rumo a Moabe. E nós devemos sempre, irmãos, colocar os nossos planos, os nossos desejos, tudo aquilo que nós pretendemos fazer diante de Deus, para ver se é da vontade dEle. Sendo da vontade de Deus, obedeçamos; se não for, obedeçamos também não fazendo. Mas nós devemos fazer desta forma, colocar diante do Senhor, para que nós não venhamos pagar preço por isso. Aquela fome que estava tendo ali em Belém de Judá, aquela fome era consequência da desobediência daquele povo. Aquele povo havia desobedecido a Deus, então Deus os estava punindo. E nós estamos vendo nos dias de hoje situações de catástrofes, situações que chega a cortar o coração em vermos tanto sofrimento, tantas coisas ruins. Mas é Deus cobrando, é o preço, porque as pessoas fazem tudo aquilo que eles querem, segundo a sua vontade, segundo o seu desejo, não se preocupam em buscar a Deus, em buscar conhecer qual é a vontade de Deus, simplesmente eu quero, eu posso, eu faço. Mas não é assim, irmãos. Tudo o que nós fazemos tem uma sequência, tudo o que nós fazemos tem também uma consequência. Toda ação tem uma reação. Então, irmãos, aquela fome já era consequência da desobediência daquele povo ali. E Elimeleque, ele estava tentando fugir da fome, mas ele acabou perdendo a sua vida. Ele acabou, irmãos, morrendo. E nós devemos estar alinhados com Deus. Nós devemos estar alinhados com a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós temos que buscar e saber aquilo que Deus tem preparado para nós, aquilo que Ele quer que nós façamos, como, onde façamos. Porque quando nós ouvimos e obedecemos a voz de Deus, tudo flui.
e nada pode dar errado. E Noemi, ela não tinha nada mais ali em Moabe. Ela não tinha nada mais. Ela tinha perdido o seu esposo, os seus 2 filhos. Mas de repente ela ouve falar que lá em Belém tinha pão novamente. Ela ouve dizer que Deus está abençoando o seu povo outra vez. Então ela se levanta e volta para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído, para que se cumprisse na vida dela, irmãos, o propósito de Deus. O propósito que Deus tinha e tem para as nossas vidas é onde nós estamos. Não saia do lugar onde você está. Você quer ser bênção, então não saia do lugar onde você está. Não saia do lugar onde Deus te colocou. Quer ser abençoado? Então volte para o lugar de onde você saiu. Quer ser abençoado? Volte para a casa do pão. Quem ouviu esta palavra, que entenda. E quantas vezes nós pagamos um preço alto pela nossa desobediência. Mas Deus, Ele espera a nossa volta para o centro da sua vontade. Deus permitiu que eles fossem para aquela terra pagã e desconhecida. Deus permitiu. É a sua vontade. Ele não vai contra a sua vontade. Você está usando o seu livre-arbítrio. Ele não vai interferir. É a sua vontade? Vai, mas Ele espera que você volte novamente para Ele. E ali, irmãos, Deus permitiu que eles fossem. Mas lá foram tirados o esposo e os filhos de Noemi. Ela foi com eles e voltou sem eles. Porém, nós não vemos, mesmo diante desta situação, Noemi questionar Deus pela situação. Nós não vemos ela questionando Deus por aquela situação. Mas nós vemos sim, ela humildemente reconhecendo que mesmo naquela situação Deus estava no controle. Mesmo naquela situação, Deus estava no controle. E eu falo para vocês nesta noite, só Deus pode mudar qualquer situação que você esteja enfrentando. Só Deus pode transformar qualquer tragédia em bênçãos. E eu digo mais, não tente, irmãos, entender o agir de Deus. Apenas confie nele. Confie que Ele sabe o que fazer. Ele sabe o porquê de todas as coisas. Noemi, mesmo perdendo a sua família, mesmo vivendo o pior momento da sua vida, ela voltou para a sua casa, onde Deus tinha uma grande bênção preparada para ela. E Deus tem preparado bênçãos para você também, meu irmão, minha irmã. Deus tem bênçãos preparado também para você que está desviado, para você que está afastado dos caminhos do Senhor. Volte para casa, você que está desviado, você que está afastado. Porque assim como o pai recebeu o filho pródigo de braços abertos, Ele, Deus, também te espera
Não fique fora dos planos de Deus para a sua vida. O Senhor Jesus está voltando. E isto em breve vai acontecer. Hoje há tempo de você voltar para os caminhos de Deus. Não importa o que te fizeram. Não importa o quão machucado você foi. Creia que você, como uma brasa fora da fogueira, você vai apagar. Ah, mas eu leio a palavra, mas eu oro, eu louvo. Mas vai chegar um momento em que você não vai ter mais vontade de orar. Você não vai ter mais tempo para ler a palavra. Você não vai mais saber louvar, porque você vai se distanciando. E é isto que aconteceu com esta mulher. Eles saíram da casa do pão, eles saíram do lugar onde estava a bênção deles, mas eles não tiveram paciência para esperar. E aí o que aconteceu? Eles foram para um lugar de terras, onde a idolatria imperava, onde os prazeres da carne predominava. E nesses lugares Deus não habita. E aí as pessoas começam a ver as coisas acontecendo e elas tomam consciência de que ali não era o lugar em que eles deveriam estar. Não importa, meu irmão, o quão frágil você esteja, volta para a casa do Pai. Volta para Jesus. Volte. O momento que você está vivendo é difícil. É difícil. Então não tente entender o que está acontecendo. Apenas confie que Deus, Ele tem um propósito para todas as coisas. Esse tempo que você ficou afastado do Senhor, esse tempo que você ficou distante dEle, esse tempo em que você está pensando no que fazer, Deus está te dando um tempo, Ele está te preparando, Ele está cuidando de você. Você ainda não caiu porque o Senhor tem cuidado. O Senhor tem olhado para você e Ele sabe que você está num momento de fragilidade, no momento em que você tem dado vazão para a carne e a carne tem se sobressaído ao Espírito. Mas no momento em que você colocar os seus joelhos no chão e você falar com Ele, no momento em que você pedir perdão por ter se afastado da presença dEle, Ele vai abrir os braços e Ele vai te receber como o pai recebeu aquele filho pródigo. Quando você estiver, meu irmão, minha irmã, passando por esses momentos de dor, de angústia, busque forças em Deus, ore a Deus, peça para que Ele venha cuidar de você, para que Ele venha tomar a direção da tua vida, e Ele vai colocar pessoas escolhidas para te ajudar. Ele vai colocar pessoas de oração, pessoas com compromisso com a palavra de Deus, para te orientar, para estender as mãos, para te colocar de pé. Peça direção a Deus. Tome uma posição. Volte para os braços do Pai, para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Porque a sua bênção, ela está te esperando, aleluias. Ela permanece te esperando. E é no lugar em que você estava, não aonde você quer estar. É lá que o Senhor quer te abençoar.
Se levante, meu irmão, minha irmã, tome essa atitude e volte, porque com certeza o Senhor, Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. E Ele pode transformar todo choro em alegria. Você pode estar dizendo, mas eu perdi tudo. Eu não tenho mais nada. Lembra-se de Jó? Deus fez o quê? Deus restaurou tudo que Jó tinha perdido. Se Ele restaurou tudo que Jó tinha perdido, então é porque Ele pode restaurar tudo na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus, Ele pode. Ele tem esse poder, irmãos, para restaurar todas as coisas. E não se preocupe. Não faça como fez esta família. Está faltando o mantimento, está faltando o alimento. Nós vamos para outro lugar, nós vamos em busca agora desse alimento. Lembre-se que você serve um Deus que é provedor. Você serve um Deus que é Jeová Jiré. E você não tem que se preocupar com o que você vai comer, com o que você vai beber ou com o que você vai vestir, porque você vai ter suprido todas as suas necessidades básicas. Paulo diz aos Filipenses no capítulo 4, verso 19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória, suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Então não temos que estar em busca aqui, ali ou lá, como muitos fazem. Hoje eu vou na igreja tal buscar a palavra. Aí vai lá e se alimenta com salgadinhos. Volta faminto e com uma infecção ainda no estômago, no aparelho digestivo. O alimento Deus serve para você aqui, onde você está, Ele entrega aquilo que você precisa. Você não tem que andar de um lado para o outro. Elimeleque fez isso, ele não pediu a bênção de Deus para se mudar, ele saiu fazendo a sua vontade. E Noemi, irmãos, assim também como nós, muitas vezes, nós não temos essa paciência para esperarmos o que Deus irá fazer. Nós saímos sem saber para onde estamos indo e pagamos um preço, e muitas vezes, um preço muito alto, pagamos um preço muito caro. Muitas vezes pagamos com a perda de um familiar. Muitas vezes pagamos com uma enfermidade. Muitas vezes pagamos com o nosso emprego. Enfim, até que nós reconheçamos a nossa fraqueza, até que nós reconheçamos que falhamos com Deus, que pecamos diante dEle, e peçamos perdão, e nos voltemos para Ele. Mas assim como Noemi, irmãos, que nós também possamos permanecer fiéis a Deus, independente de qualquer situação, que nós possamos permanecer fiéis a Deus, confiando nele, e que nós venhamos a buscar em Deus a direção e as bênçãos para as nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, esta palavra, ela nos fala que a nossa fé, ela tem que estar firmada em Deus. E que nós não precisamos correr para um lado e para o outro. Nós precisamos tão somente permanecermos fiéis.
permanecermos confiantes de que os olhos de Deus estão sobre nossas vidas e que Ele jamais vai nos deixar embaraçados, que Ele jamais vai nos deixar confundidos, que Ele jamais vai nos deixar passar por tempestades sem que Ele esteja junto, e que as nossas mesas jamais irá faltar o pão, porque somos fiéis e dependentes dEle. Amém, irmãos? Aplaudam o Senhor.